Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui iniciando mais uma aulinha e o assunto de hoje é movimento retilíneo uniforme. Antes de começar a aula, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho da notificação para que você seja informado das novas aulas e também dos exercícios que a gente está postando aqui no nosso canal. E também pedir para você deixar o like aí no vídeo, que é sempre muito importante aqui para movimentar nosso canal, tá? O assunto, então, é movimento retilíneo uniforme e a gente já vai começar a falar sobre ele, tá bom? Então, assim, a gente sabe que o movimento retilíneo uniforme é um movimento, né, de um móvel que ocorre de modo que a velocidade desse móvel esteja constante. Então, é um assunto dentro da mecânica, especificamente lá na cinemática. Então, o movimento retilíneo uniforme, o que ele é, na verdade? São denominados movimentos uniformes, aqueles que a velocidade escalar permanece constante durante todo o movimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que quando eu estou falando de um movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente movimento uniforme, eu estou tratando do assunto em que o móvel se movimenta com uma determinada velocidade que vai se manter constante durante todo o movimento desse móvel, tá? Então, olha só. Nessa introdução aqui, a gente fala justamente disso, né? Para um movimento retilíneo uniforme, um MRU, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Pessoal, isso aí não é uma definição, isso aí é um desdobramento da ideia. Ou seja, se ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, para qualquer momento que eu olhe para o meu movimento, então significa dizer que a velocidade desse veículo, ela vai permanecer no mesmo valor numérico todos os instantes do movimento. Então perceba, movimentos que possuem velocidade escalar instantânea, ou seja, aquela velocidade que você olha lá no velocímetro e tem um valor marcado lá, movimentos que possuem velocidade escalar instantânea constante, não nula, são chamados de movimentos uniformes. Então, o que eu preciso destacar para vocês aqui é que se a velocidade for a mesma, mas igual a zero, isso significa repouso. Então, o movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente movimento uniforme, é caracterizado por uma velocidade diferente de zero, que seja constante em todos os instantes do movimento. Assim sendo, se a velocidade escalar é a mesma em todos os instantes, ela coincide com a velocidade escalar média, qualquer que seja o intervalo de tempo considerado. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a minha velocidade média, ela vai ser numericamente igual à minha velocidade instantânea em todos os instantes do meu movimento. Tá? Então isso é ter um movimento uniforme. É olhar o tempo todo no meu velocímetro e verificar um mesmo valor numérico que vai coincidir com a velocidade média estabelecido no trecho que eu estou andando. Tudo bem? Então isso significa ser movimento uniforme. E aí, como a velocidade é constante, significa que eu posso dizer que o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais e que por isso a gente tem que a velocidade vai ser sempre a mesma em todos os instantes, tá certo? E aí, então, dito isso, eu vou falar sobre a função horária do movimento uniforme, que é única e é estabelecida a partir do cálculo da velocidade média. Percebam, eu disse que a velocidade média, ela coincide com a velocidade instantânea em todos os instantes do movimento. Esse aqui, pessoal, é o nosso padrão, é a nossa definição. A velocidade média coincide com a velocidade instantânea em todos os instantes do movimento. Bom, dito isso, eu sei que velocidade média, ela é dada como ΔS sobre o ΔT. Mas quem que é o ΔS, né? O ΔS a gente sabe que é a nossa variação do espaço. O espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que a minha velocidade V, ela vai ser dada então por S menos S0 sobre T menos T0. Percebam que eu já não falei mais de velocidade média. Eu falei de velocidade instantânea, ou simplesmente de velocidade. Porque se a velocidade é a mesma em todos os instantes do movimento, inclusive quando eu faço a velocidade média, então para o movimento uniforme, se eu chamar tudo de V, nós estamos falando do mesmo valor numérico. E aí eu já vou fazer uma consideração aqui importante. Eu vou considerar que o T vai ser igual a zero, T0 igual a zero.
Ou seja, quando eu definir o meu movimento, a partir do momento que eu conseguir estabelecer uma velocidade, que essa velocidade vai se tornar fixa durante todo o movimento, eu vou disparar um cronômetro. Ao fazer isso, eu estou partindo do valor numérico t0 igual a 0, ou seja, eu estou startando o meu cronômetro. E aí, o que vai acontecer é que eu posso eliminar esse valor do t0 aqui, ó. Então, eu vou ficar com a minha velocidade sendo igual a S menos S0 sobre T menos 0, que seria simplesmente T, né? Vou pegar esse T que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, eu vou ter o seguinte, ó. S menos S0 igual a VT. Peguei o T que estava aqui no denominador e passei para o primeiro membro como multiplicador do V, né? E aí vou pegar esse S0 que está aqui e vou jogar para o lado de cá positivo. Então vou ficar com S igual a S0 mais VT. Isso aqui, pessoal, é a nossa função horária da posição no movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente movimento uniforme, tá certo? Então, sempre que eu quiser saber a posição com que um móvel está, que é a posição S, eu vou precisar definir o quê? De onde ele partiu, que é o S0, e vou precisar definir da minha velocidade adquirida nesse processo. Ou seja, a velocidade que eu estou implementando enquanto eu faço o movimento. Então, se eu souber de onde eu parti, S0, posição inicial, e se eu souber a velocidade que esse móvel tem durante o percurso, basta eu substituir o valor do tempo para eu saber qual a posição que esse móvel vai se encontrar. Então eu consigo ter sempre a posição do móvel descrita a partir do tempo determinado, tá certo? Então essa é a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Lembrando que no sistema internacional, esse S aqui, ó, é a minha posição final, né? Dado em metros. O S0 também é posição, só que ele é a posição inicial, é de onde eu começo o movimento. Também dado em metros, isso abordando o sistema internacional. O V, a velocidade, que vai ser constante o tempo todo, que é dado em metros por segundo. E o T, que é o tempo, né? Que vai ser dado em segundos. Então, essa função é muito importante, porque ela vai estabelecer qual a posição do móvel para cada tempo transcorrido, tá certo? Então, para isso, o que eu vou precisar saber? Sempre quem é o S0, que é a minha posição inicial, e sempre quem é o V, que é a minha velocidade. Então, de onde eu parti? Eu parti do princípio básico de um movimento uniforme. Qual que é o princípio básico? Que a velocidade instantânea do movimento vai coincidir em todos os instantes com o valor da minha velocidade média, que é a do trecho total, tá certo? Então, olhando para o velocímetro, a todo instante, em todos os instantes, eu vou encontrar o mesmo valor numérico para a velocidade. E aí a gente define que o móvel vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é um desdobramento da minha definição inicial, tá certo? Bom, então, em resumo, o que vem a ser o movimento retilíneo uniforme? Basicamente, pessoal, eu vou estabelecer uma função horária, né, da posição, S igual a S0 mais VT. Eu vou falar que meu V é constante e diferente de zero, porque se ele for igual a zero, significa que o móvel está em repouso. E vou falar que a velocidade média coincide com a velocidade instantânea em todos os instantes do meu movimento. Certo? Isso é o nosso resumo da explicação do que vem a ser o movimento retilíneo uniforme, certo? Bom, mas o que é mais importante do que entender essa teoria? Mais importante é poder abstrair essa teoria e conseguir aplicar nos exercícios, né? Então, aqui a gente vai interpretar uma função horária do movimento uniforme. Dados a função, olha só, dada a função S igual a 40 menos 8t, perceba que o tempo está sendo dado em horas e o espaço dado em quilômetros, que descreve o movimento de um ponto material num determinado referencial. Os espaços S são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Os instantes T são lidos num cronômetro. Determine, letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Pessoal, essa questão aqui você não pode perder a partir de agora.
Porque olha só, eu sei que a função estabelecida, SA, é igual a 40 menos 8t. Bom, mas eu sei que a minha função original é S igual a S0 mais VT. Opa, então significa o seguinte, o meu 40 ele está sendo relacionado com o termo independente que é o S0. Então significa que a minha posição inicial, S0, vai ser 40. E como ele fala que o S é dado em quilômetros, então a posição inicial desse móvel é 40 quilômetros. E a velocidade, pessoal, inicial, que é a velocidade de todo o movimento, porque a velocidade é constante, vai ser de menos 8 metros por segundo. Aliás, se ele deu em quilômetros por hora, então aqui, ó, vamos voltar aqui, né? Isso aqui vai ser quilômetros por hora. Por quê? Porque ele está definido que o sistema utilizado é o sistema onde T é medido em horas e o S é medido em quilômetros. Por isso a velocidade ficou em quilômetros por hora. Temos que tomar muito cuidado com as unidades. Você vê que um deslize que a gente comete, a gente erra a unidade de medida e aí perde toda a questão, tá certo? Item B. Professor, já está indo para o item B? Isso, porque o item A só pediu o espaço inicial, que era o S0, e a velocidade escalar, que era o T. O termo que acompanha T, né? Que no caso é o V. Então, letra B. O tipo de movimento e se ele é progressivo ou retrógrado. Bom, primeira coisa. Ele é progressivo ou ele é retrógrado? Primeiro eu vou falar que ele é um movimento uniforme, certo? Professor, como é que você sabe que o movimento é uniforme? Olha, ele está obedecendo a função horária do movimento uniforme, né? Essa função aqui tem o modelo de uma função horária do movimento uniforme. Então isso aqui é dado como um movimento uniforme. Agora, a pergunta é, ele é progressivo ou ele é retrógrado? Se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhadinha nessa aula que vai dar a classificação do movimento, e essa classificação do movimento é muito importante, porque ela define se o movimento está a favor da trajetória ou contrário à trajetória. No caso aqui, a gente só precisa olhar para a velocidade para poder definir isso, pessoal. Para definir se o movimento é progressivo ou se ele é retrógrado, basta eu olhar o sinal da velocidade, porque o sinal representa se eu estou andando a favor da trajetória, positivo, ou se eu estou andando contrário à trajetória, negativo. Então, no caso do movimento uniforme, esse daqui, como ele está com menos 8 km, significa que esse aqui é um movimento uniforme e retrógrado. Por quê, professor? Porque a minha velocidade aqui, pessoal, é menos 8 km por hora. Esse sinal negativo indica que o móvel está andando contrário à minha trajetória. E por isso, ele está em um movimento do tipo retrógrado. E na letra C, ele pergunta o espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. Pessoal, essa função S igual a S0 mais VT, ela sempre vai te dar a posição quando você tiver o tempo. Então, eu vou só substituir o t por 2. Então, eu vou ficar com SA igual a 40 menos 8, e aqui eu vou colocar o 2 do tempo. Então, o meu SA, ou seja, a minha posição do móvel, quando o t for igual a 2, vai ser igual a 40 menos 8 vezes 2, 16. Então, o meu SA vai ser igual a 24 quilômetros. O que isso significa, professor? Significa que eu estava na minha reta numérica aqui, eu estava na posição 40 quilômetros, e o meu móvel estava andando contrário à trajetória. Com qual velocidade? Com a velocidade de 8 km por hora, só que no sentido contrário. Por isso eu vou dizer menos 8 km por hora. E aí, depois de 2 horas caminhando por essa trajetória, ele vai chegar aqui na posição 24 km. Isso depois de quanto? Depois de 2 horas. É essa a interpretação que você precisa ter quando você olha para uma função desse tipo, tá? O que está acontecendo, né? Ele está caminhando contrário à trajetória, saindo do 40 e indo para o 24, gastando para isso 2 horas, certo? Bom, continuando aqui, ainda com o mesmo anunciado, o que ele pergunta no item D é o seguinte: o instante quando o móvel está na posição cujo espaço é 8 km. Então agora ele quer saber qual é o tempo que ele vai gastar para que a posição SA seja 8 km.
Ah, então agora ficou fácil, né? Porque eu já tenho a função. SA é igual a quanto? 40 menos 8t. Então significa que o meu SA, 8, igual a 40 menos 8t. Vou pegar o menos 8t, vou passar para o primeiro membro. Vou deixar o 40 lá no segundo membro e vou levar o 8 como negativo. Então 8t vai dar igual a 32. Então o t vai ser 32 dividido por 8. Quer dizer então que daqui 4 horas, pessoal, esse móvel vai chegar na posição 8 km. Então o instante que o móvel chega na posição igual a 8 km é daqui a 4 horas. Tá bom? E a letra E, o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. E aí ele te ajudou muito aqui, ó. Alguns enunciados não vão te ajudar dessa forma, que seria o marco zero, tá? Então, onde é a origem dos espaços? Pessoal, toda vez que você ouvir origem dos espaços, significa o S final igual a zero. Ou seja, o marco que ele está passando pela origem. O detalhe aí é o seguinte, caso você substitua o seu S igual a zero e o tempo D negativo, significa que o móvel nunca vai passar por essa origem, certo? Porque não existe tempo negativo. Então vamos fazer aqui, ó. SA é igual a 40 menos 8t. Então aqui vai ficar 0 igual a 40 menos 8t. Vou passar o 8t para lá positivo, e aí a gente já percebe que ele realmente vai passar pela origem, né? Porque o valor aqui vai ser um valor positivo. Então isso aqui vai dar 5 horas. Então daqui 5 horas, partindo do 40, ele vai passar pela origem. Então essa é a interpretação de uma função horária da posição para um movimento uniforme, tá certo? Não pode vacilar com esse tipo de questão, porque são questões que quando aparecem você tem que ir lá e fazer a pontuação dela. Tudo bem? Então, a partir de agora, você já conhece a função horária, já sabe como ela é aplicada e quais são as perguntas que podem ser feitas para ela. Tudo bem? Combinado? Só que tem mais um aqui que eles sempre colocam nos exercícios, inclusive no Enem e nos principais vestibulares, que é o seguinte: como determinar a posição e instante do encontro de dois móveis que estão executando o movimento uniforme? E a resposta é a seguinte: basta você igualar as posições. Como assim, professor, igualar as posições? Ora, o que é promover o encontro? Promover o encontro, pessoal, é fazer com que os espaços dos móveis sejam o mesmo. Você só encontra uma pessoa se você marcar no mesmo lugar e no mesmo instante para poder ter um encontro. Entendeu? Então, para eu conseguir fazer o encontro de dois móveis, obrigatoriamente eu vou ter que fazer o meu SA igual ao meu SB. Então, a resposta para essa pergunta aqui, ó, como determinar a posição e o instante do encontro, começa a ser respondida quando você faz isso aqui, ó. Faz a função horária do SA ser igual à função horária SB, tá? Então, vamos ler a questão. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços são medidos a partir do marco escolhido na trajetória. Suas funções horárias são... Ó, ele define as funções horárias. Esse é do móvel A e essa é a do móvel B. Se você quiser, você pode até fazer um esboço do que está acontecendo aqui. Nessas funções, T é dado em horas e SA e SB são espaços em quilômetros. Então, de novo, hora e quilômetro. Não está no Sistema Internacional. O que dá para fazer aqui, pessoal, já logo de início, é tentar montar uma ideia do que vai acontecer aqui, né? Porque quem que é o SA? Ele vai partir, lembrando que S igual a S0 mais VT, né? Então o SA, ele parte da posição 30, certo? E ele vai ter uma velocidade positiva, ou seja, a favor da minha trajetória, de 80 km por hora. Já o B, né, esse é o móvel A. O móvel B, ele vai partir da posição 10 km. E também vai nesse sentido, né, no sentido positivo. Só que com uma velocidade, ó, SB vai ser igual a S0 mais VT. Então aqui, ó, 20 km por hora. Se você observar aqui, pessoal, não vai haver encontro, né? Você já consegue ver isso? Não vai haver encontro porque o que está à frente está com a velocidade maior do que o que está atrás. Isso vai fazer com que eles só se distanciem um dos outros.
Então, vamos fazer aqui o cálculo para ver o que vai acontecer. Nessas funções, T é tempo em horas e SA e SB, espaços em quilômetros. Determine o instante e a posição do encontro. Então, o que a gente vai fazer aqui? O meu SA vai ser igual ao meu SB. Quem que é o SA? 30 mais 80T. Igual. Quem que é o SB? 10 mais 20T. Então, vou passar para o lado de lá, vai ficar 80T menos 20T. Isso é igual a 10 menos 30. E aqui que está o problema, ó. Porque quando eu faço aqui, vou ficar com 60T igual a menos 20. Então, o T vai ser menos 20 dividido por 60. E aqui eu já posso parar, né? Porque quando eu acho um número negativo para tempo, esse valor mostra que não ocorre encontro. Agora, se o valor que eu tivesse encontrado fosse um valor positivo, vamos dizer que eu tivesse encontrado aí 3, como sendo daqui 3 horas eles se encontrassem. O que eu iria fazer? Eu achei o tempo, ou seja, o instante que eles se encontram, e aí eu ia escolher ou a função SA ou a função SB para substituir o valor 3 nela para encontrar a posição. Ah, professor, qual que eu devo escolher? Não importa. Escolhendo o SA ou escolhendo o SB, obrigatoriamente a posição é a mesma para os dois no cálculo. Ou seja, você vai encontrar o tempo e depois vai achar a posição do encontro desses móveis, caso ocorra o encontro, tá certo? Então, se for negativo, não ocorre encontro. Se o tempo for positivo, significa que ocorre o encontro e dá para você achar a posição, substituindo o valor do t em qualquer uma das duas funções, tá certo? Queria agradecer aí a atenção de todos, né? Dizer que é muito importante que vocês continuem acompanhando o canal aí para poder ter mais acesso às informações. Pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal. Aqui do lado tem um card que já vai te indicar ou uma outra aula, ou outro conteúdo relacionado ao assunto, ou até mesmo atividades, né? E pedir para você ativar o sininho das notificações, para ser informado do material novo que a gente está postando aí quase que diariamente, tá? Valeu demais, segue a gente nas redes sociais, deixa o like, valeu, abraço, tchau, tchau.